Meus irmãos, que a graça do nosso Rei Jesus seja com a nossa igreja local nessa noite. Uma alegria nós estarmos reunidos em mais uma santa convocação, nosso culto vespertino, onde nós nos reunimos aqui para honrar e glorificar e adorar o nosso Rei Jesus e dele sermos instruídos e nutridos com a sua palavra e com o sacramento da mesa do Senhor. Meus irmãos, como vocês sabem, nós à noite estamos expondo a carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos voltar para Colossenses, hein? Nós estávamos aí 2 semanas com exposições nessa carta pausadas para tratar de alguns assuntos que serviriam de introdução para essa porção que nós vamos tratar agora, principalmente a última, onde nós tratamos de 1 João, sobre o amor, o cuidado e o zelo para com os irmãos. Então, nessa noite, nessa hora, quero convidar vocês a irem lá comigo em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 5. Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. E o título dessa série de pregações é A Supremacia e a Suficiência de Jesus Cristo. A supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Todos acharam? Colossenses 2, de 1 a 5. Lá nós lemos assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Até aqui, meus irmãos, vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração. Pai Santo, te damos graças mais uma vez pelo privilégio que temos de, no teu Filho Jesus, nos achegarmos a ti, nos achegarmos à tua presença, ao teu bendito trono de graça, Senhor. Nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco, por ter nos dado a tua palavra, ter nos batizado na tua igreja, ter nos dado graça soberana, Senhor. Nós te louvamos por isso. Nesta hora em que lemos tua palavra, Pai Santo, faça com que ela rasgue as nossas almas, queime os nossos corações, aumente a nossa compreensão, aumente o nosso fervor pelo Senhor, aumente o nosso conforto, o nosso vínculo em amor, para que tenhamos, Senhor, a riqueza da forte convicção do entendimento, para que possamos compreender plenamente, de maneira mais profunda, o teu mistério, que é Cristo, e nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, Senhor, ilumine-nos nesta hora pelo teu bendito e santo Espírito, para que possamos contemplar essas riquezas maravilhosas e gloriosas que têm e existem somente no teu Filho Jesus. Pai Santo, edifique a tua igreja, fortaleça a tua igreja, salve pecadores nessa noite e continue, para a tua glória, a preparar o coraçãozinho dos nossos filhos, para aquele momento glorioso em que eles verão a profunda ignorância de suas almas, a tristeza e o horror dos seus pecados, mas verão em Cristo Jesus sabedoria, conhecimento e justificação para suas almas. Pai Santo, e é no teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu acredito que muitos de vocês já tenham lido essa obra ou já ouviram falar. É a minha obra de literatura, vou dizer aqui que favorita, não é? É a Odisseia. E na Odisseia nós temos um episódio que eu coloquei como título aqui em caixa alta, separando esse episódio para servir de ilustração, de introdução para o nosso sermão. O Canto das Sereias. Na Odisseia, Ulisses, ou Odisseu, como você preferir aí, depende da edição que você está lendo, ele está voltando para sua casa, depois de longos anos de guerra. E aí, então, no meio desse retorno para sua casa, ele tem que passar por um temido lugar.
Um lugar em que os marinheiros, todos os marinheiros experientes, todas as pessoas, os piratas, os ladrões, todos aqueles que têm que passar de navio por aquela região temem, têm muito medo de passar por ali. Se eles pudessem evitar, eles evitariam, mas aquela rota é necessária para seguir determinados caminhos. E esse lugar por onde eles têm que passar se chama a Ilha das Sereias. Essas sereias, elas não eram guerreiras, elas não eram boas de briga, vamos colocar assim, né? Não manejavam bem uma espada, não manejavam bem um arco, mas elas tinham uma arma muito perigosa e mortal. Mais mortal do que uma espada, mais mortal do que uma flecha. Elas não ameaçavam com gritos. Essa não era a arma delas. A arma delas era o canto. Elas cantavam. E elas cantavam super bem, de maneira doce, de maneira suave. E o seu canto era tão maravilhoso, tão doce, tão agradável, que era impossível de ouvir esse canto da sereia, ou das sereias, e ignorá-lo. Era praticamente impossível. Era tão belo que parecia verdade tudo aquilo que elas cantavam. Tão sedutor que parecia trazer paz para as almas de quem ouvia. Mas quem se aproximava à medida em que era atraído pelo seu canto, algo esperava. E não era paz, e não era vida, era morte. A morte aguardava todos aqueles que se aproximavam dessas sereias e que eram, portanto, seduzidos pelo seu canto sedutor. Os marinheiros enfeitiçados lançavam seus navios contra os rochedos e afundavam, se jogavam ao mar, convencidos pela beleza desse canto que escondia a morte, e iam em direção às sereias. Ulisses, guerreiro experiente, vencedor, campeão das batalhas, sabia disso. Então ele se preveniu a si e preveniu os seus marinheiros, não é? Os seus servos, os homens que lutavam com ele, estavam ali no navio. Então ele preveniu da seguinte forma: olha, nós vamos passar por lá. Então, para que vocês não morram, não é? Tapem os seus ouvidos com muita cera. Quanto a mim, eu preciso ouvir esse canto. Eu preciso saber como é. Eu preciso saber se as sereias cantam dessa maneira como as lendas, como as histórias contam. Então eu preciso ouvir esse canto, mas eu não posso morrer. Eu tenho que voltar para minha família, voltar para casa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão me amarrar na ponta ali do navio, vocês vão me amarrar, vocês vão me amordaçar, mas os meus ouvidos vocês deixarão livre. Né? Prendam-me muito firme as mãos, os braços, me deixem ali amarrado, né? Tampem minha boca, mas eu preciso ouvir. Deixem os meus ouvidos livres, para que eu possa ouvir e sobreviver. Irmãos, o mundo em que nós vivemos, ele é cheio de sereias. Há muitos cantos sendo cantados por aí. Há muitas canções e muitas sereias cantando cânticos que estão prontos a nos seduzir e a nos devorar. Há discursos que encantam. Há oradores que são belos, não é? A maneira como utilizam o recurso da voz, as construções dos textos e tudo mais. Há ideias que parecem muito justas, muito desejáveis. Há filosofias que soam tão amorosas. Há tradições religiosas que brilham e que chamam a atenção. Mas muitas dessas canções não passam de raciocínios falazes. Palavras bonitas que matam a alma. Palavras exteriores sem vida interior. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, com tanta urgência, pois ele desejava que os corações dos colossenses não fossem frágeis nem ingênuos. Paulo queria que os colossenses estivessem fortalecidos, assim como nós hoje, crentes que recebemos essa carta, queriam que os crentes fossem fortalecidos, unidos em amor e enriquecidos de todo o entendimento e firmados
naquele em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Jesus Cristo. Então, por isso que Colossenses e essa porção é tão importante para nós, para que nós possamos aprender onde está a verdadeira sabedoria, onde está o cântico e a música que nós devemos ouvir, como essa sabedoria verdadeira, fortalece o nosso coração e protege nossa fé dos enganos do mundo, que são muito bem organizados e arquitetados para nos seduzir, tal qual o canto das sereias. A ausência da verdadeira sabedoria na nossa vida é o berço dos maiores enganos. A ausência da verdadeira sabedoria é o berço dos maiores enganos. A afirmação teológica do nosso sermão nessa noite é a seguinte: a verdadeira sabedoria está escondida em Cristo, e é ela que fortalece e protege o povo da aliança contra os enganos persuasivos do mundo. No texto que lemos, nós encontramos como a sabedoria faz isso de duas formas. E o nosso sermão, portanto, está dividido em duas partes. A primeira parte é: a sabedoria de Cristo fortalece, versos 1 a 3. E o segundo ponto é: a sabedoria de Cristo protege, versos 4 a 5. E o título do nosso sermão é Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. A palavra-chave para nós pesquisarmos nessa semana não poderia ser outra senão sabedoria. Vamos, portanto, à primeira parte do nosso sermão. A sabedoria de Cristo fortalece, versos de 1 a 3. E os irmãos deixem aí o texto bíblico aberto, que, como vocês sabem, nós temos o hábito e o costume de ficar no texto. Nós não temos outro objetivo nessa noite, não expor o texto, não nos debruçar sobre esses 5 versículos do capítulo 2 de Colossenses, tá bem? Deixa aí aberto, marcadinho, já prepara a sua caneta para você ir anotando e marcando, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto do nosso sermão é: a sabedoria de Cristo fortalece, versos de 1 a 3. Vamos ler ali o versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Nós vimos, na última exposição em Colossenses, nos versos 24 a 29, a missão do ministério de Paulo, a missão de todo ministro cristão. E ali, Paulo, nesse contexto, portanto, ele afirma que ele se regozija nos seus sofrimentos, preenchendo o que resta das aflições de Cristo, verso 24 do capítulo 1. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E ali, no versículo 27, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E aí no verso 29 ele diz: para isto é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E aqui Paulo, mais uma vez, está trazendo isso à sua memória. Essa grande luta, ele se afadiga, ele se cansa, ele gasta a sua vida. E agora ele vai dizer que é uma grande luta. Ele usa uma palavrinha muito semelhante à que ele usa no versículo 29 para dizer que ele luta, que ele se esforça, que ele peleja. Não é que ele dá a sua vida para que o povo da aliança, para que o povo de Deus, para que a igreja em Colossos e a igreja cristã, de maneira geral, crescesse e fosse apresentada completa, perfeita em Cristo. E ele diz: essa grande luta toma conta do seu ser. Essa grande luta é aquilo que nós vimos. É como se ele estivesse numa grande competição. É como se ele estivesse pelejando contra os guerreiros de Roma, contra os guerreiros gregos. Ele está competindo, um grande conflito, uma grande luta pela igreja de Deus. E essa luta, portanto, é pelo crescimento na justiça, na graça e no fortalecimento desses irmãos contra o falso ensino que estava assolando a igreja em Colossos e em Laodiceia e em Herápolis, que são regiões ali
circunvizinhas, bem próximas umas das outras. Alguns estudiosos dizem que Paulo chegou a escrever uma carta aos laodicenses, não é? E que essa carta se perdeu, como aconteceu, por exemplo, com a correspondência com a igreja de Corinto. Nós sabemos que Paulo escreveu 4 cartas àquela igreja. Nós temos 2 que foram preservadas, mas há correspondência apostólica com aquela igreja, além dessas 2 cartas, e nós não temos. Como é que nós sabemos disso? Pelo próprio texto de 1 Coríntios, né? E nós suspeitamos que Paulo também tenha escrito uma carta à igreja em Laodiceia por esse fato aqui. Outros entendem que a carta enviada aos Colossenses é a mesma carta enviada à Laodiceia, aquela carta circular, né? Que os irmãos liam em uma igreja, copiavam e passavam para outra igreja, e assim surgem as cópias que nós temos do Novo Testamento, das cartas, dos textos do Novo Testamento. Então, Paulo luta por pessoas. Notem, Paulo não diz assim, eu me preocupo com vocês, de vez em quando eu oro por vocês. De vez em quando eu mando uma oferta para vocês. De vez em quando... Não, ele diz que ele enfrenta uma grande luta por pessoas que ele nunca conheceu pessoalmente. Por pessoas que ele não viu até esse momento pessoalmente. Ele soube o que estava acontecendo sobre o avanço do evangelho naquela região por meio de Epáfras. Epáfras vai buscar discipulado com o apóstolo Paulo. E Paulo se alegra e, portanto, não é? Ele se esforça como nunca, como um combatente, como um guerreiro poderoso na arena, lutando contra os leões, lutando contra ursos, lutando contra falsos mestres pela igreja. Essa grande luta de Paulo envolvia inimigos externos, como perseguições, como os judeus, como ele sendo apedrejado, como ele sendo espancado, ele sendo expulso das cidades onde ele pregava, das sinagogas onde ele entrava, mas também conflitos e lutas internas, não é? Incertezas, medos, anseios. Por exemplo, ele está preso aqui, como nós já sabemos. E ele provavelmente devia estar pensando, será que o imperador vai me matar agora? Será que eles vão me torturar agora? Será que eles vão cortar minha cabeça agora? Os medos, as lutas com os membros da igreja, incrédulos, fracos, duros, não ouvem os conselhos, rejeitam seu ministério. Então, Paulo está ali, irmãos, sofrendo, lutando pela igreja, batendo quando manda uma carta e também apanhando quando tem que lutar, tem que discipular e tem que amar e dar a sua vida pela igreja. Então, muitas preocupações tomavam o coração do apóstolo, e essa preocupação toma o coração de todo crente envolvido com uma igreja séria, envolvido com o reino de Deus, pastores sérios. Essa é a preocupação, essa é a luta de ministros saudáveis. Apesar de nós termos essas 2 possibilidades, não é? de luta que o apóstolo enfrentava, aqui, especificamente aqui, nós temos uma construção grega, não é? No texto original, que quando nós olhamos para como essa construção é usada em outras cartas, como por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, 2 Timóteo 4, 7 e outros textos, nós vemos que a maneira como Paulo usa a grande luta aqui tem um foco bem direcionado. É uma luta contra falsos mestres. Ele está no Coliseu lutando contra os leões. Esses leões se chamam falsos mestres. Então, essa grande luta é que Paulo está enfrentando. Ele já teve de lidar, né, ao escrever Colossenses agora, ele já teve de lidar com questões envolvendo os Gálatas, os judaizantes lá, tirando a paz da igreja da Galácia. Então, Paulo está diante desse público. Essa grande luta que ele enfrenta agora é já preparando o caminho para que nós vamos ver dos versos 6 em diante. Tá? Paulo já está preparando o terreno para nós. A aplicação rápida aqui, logo de cara. Mesmo que nós não tenhamos, irmãos, um convívio próximo ao longo da semana, por conta da nossa rotina, né? São Paulo é a milhão, e graças a Deus por isso, não é? Mas nós temos um grande desafio. O nosso grande desafio é como Paulo. Não conhecia esses cristãos face a face, mas ele se fazia presente. Eu sei que nenhum de nós está preso, e graças a Deus por isso, não é? Mas nós estamos livres, ainda mais com a tecnologia hoje, irmãos. Então nós precisamos nos esforçar para nós estarmos próximos uns dos outros ao longo da semana. Falar, irmão, estou orando por você. Os pedidos de oração colocados no grupo da membresia. Irmão, estou orando por você. Como é que estão as coisas aí? Você está precisando de algo? Faz uma ligação, irmão. Olha, eu estava lendo esse texto bíblico aqui, eu queria compartilhar com você. Aplica. Serviu para me consolar, espero que te console também. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ligar, mandar mensagens, né? Nós precisamos nos fazer presentes na vida dos nossos irmãos que nós tanto amamos. Como Paulo está se fazendo presente aqui
mesmo estando preso, não é? Se fazendo presente por meio de uma carta. Quem manda a carta hoje em dia? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem mandou uma carta nos últimos 3 meses aqui? Ninguém, né? Então nós temos hoje um recurso muito mais rápido, né? O WhatsApp, não é nem SMS, que é no tempo de SMS aí, né? Que usava muito SMS, né? Não existe mais SMS, raramente e-mail, só quando é trabalho, e olhe lá, né? Hoje é o WhatsApp, ali é muito dinâmico, é muito rápido, a gente só precisa de uma conexão com a internet, né? Então, irmãos, vigiemos com isso, tomemos cuidado com isso, tá bom? Nos esforcemos para que possamos estar presentes na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos. Agora, além da sabedoria de Jesus Cristo fortalecer a luta do ministério pastoral, ela fortalece o coração. Tá bem? Nós estamos considerando o primeiro ponto do nosso sermão, que é a sabedoria de Jesus Cristo fortalece o ministério cristão, dando direções e como lidar com essas questões do ministério de maneira sábia, e fortalece o coração. Veja ali o versículo 2, ó. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem, versículo 3 agora, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vamos ali considerar o versículo 2. A sabedoria de Cristo fortalece o coração em conforto. Presta atenção ali no versículo 2, ó. Para que, Paulo diz que vem lutando uma grande luta, não é? Para que o coração deles seja confortado. E aqui, nós precisamos lembrar que coração não é o nosso órgão, tá? Não é esse órgão tão importante, né, do nosso corpo que bombeia sangue para todo o corpo. Não é isso que a Escritura diz quando fala de coração. Tá? Coração aqui é um homem interior. Lembrem que é um grego, escrevendo em grego, mas com uma mente hebraica. Né? Então, o conceito aqui é profundamente hebraico. Paulo está dizendo coração, uma referência ao centro da nossa vida. Centro espiritual das nossas almas, onde nós tomamos decisões, onde as nossas emoções habitam, onde está o nosso intelecto, onde está a nossa vontade. Sabe, lá no nosso interior, onde nós julgamos as coisas, pensamos, decidimos, sentimos, falamos e tomamos decisões. É sobre isso, é o homem interior. Resumindo, é o homem interior. Para que o homem interior dessa igreja, dos Laodicenses e Colossenses e todos os cristãos que me leem, para que o coração, para que o homem interior seja fortalecido. E a razão é muito simples. Nós estamos diante... O combate com os falsos mestres vai começar agora. Até agora nós vimos uma alta cristologia sendo colocada diante de nós. Até agora nós vimos a beleza e a glória, e ainda nós estamos vendo a suficiência de Jesus Cristo em todas as coisas, mas daqui a pouquinho os falsos mestres começarão a ser combatidos. E aí então o contexto todo precisa ser bem preparado para que a gente entre nessa batalha com o coração correto, com o coração sábio. Com os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo Jesus adornando as nossas palavras, adornando a nossa vida, adornando as nossas decisões e a maneira como caminhamos nesse mundo. Então, dito isso, vejam, o homem interior deve ser confortado. Essa palavrinha que é usada aqui, ela pode ter muitos significados, né? Como a gente tem visto quando a gente estuda palavras específicas do Novo Testamento. Aqui, o significado é bem específico dessa palavrinha. É ser ou tornar-se consolado por profunda tristeza ou aflição. Tá? É quando nós estamos passando por momentos turbulentos na nossa vida, turbulentos na nossa alma, e nós estamos tristes, nós estamos abatidos, nós estamos fracos. Então a ideia de conforto é exatamente essa. De nos apegarmos à sabedoria de Jesus Cristo, porque ela fortalece o coração frágil, nosso homem interior que está frágil, que está cansado, que está atribulado. E aí a sabedoria de Cristo Jesus, ela traz ânimo, ela traz fé, ela traz esperança, ela traz conforto, alívio, refrigério para as nossas almas. Algo que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Nós não encontramos esse tipo de conforto em nenhum outro lugar. Sabe quando um parente nosso falece, ou um conhecido falece, ou um amigo de um amigo, e nós falamos que o Senhor te conforte?
nós devemos falar que o Senhor te conforte e te conduza a Cristo. Porque não é um tipo de conforto qualquer. Não é, eu estou profundamente triste, eu só quero chorar e de repente eu não quero mais chorar. De repente eu estou bem, eu não estou... Não é isso. É um conforto que transcende aquilo que é natural. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo na alma da pessoa. O que adianta, por exemplo, um ímpio, morto em seus delitos e pecados, receber algum tipo de conforto? Agora eu estou me sentindo bem, melhor. Mas ele continua fora de Jesus Cristo. Ele continua caminhando e trilhando um caminho de tolice. Porque quem não está em Cristo Jesus não é sábio, pelo contrário, é tolo. O que adianta um conforto assim, ainda que seja bom, em nível temporário? Nós precisamos nos apegar àquele conforto que transcende, irmãos. Que transcende as emoções, que santifica as emoções, que santifica os pensamentos, que nos leva ao Senhor em meio ao caos, em meio à tristeza, à dor e à súplica e a dúvidas, louvar a sabedoria gloriosa do nosso Deus. E isso só é possível em Jesus Cristo. Mas olha o que mais como esse coração é fortalecido. Ele é fortalecido em conforto e agora ele é fortalecido em unidade amorosa. E é que eu preciso que você lembre do sermão da semana passada. Preciso que você tenha 1 João aí fresquinha na sua mente. Vamos lá, ainda no versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Essa palavrinha aqui que vocês estão vendo, vinculado ou unido, ela tem o seguinte sentido: que os cristãos sejam unidos, unificados, que eles se tornem combinados em tudo, em todas as coisas. Então é um vínculo, é um elo, não é? Eu ia falar elo de ligação, mas é pleonasmo, né? Elo já é de ligação. Esses irmãos, eles devem estar vinculados juntos. Esse vinculado juntamente traduz essa palavrinha só. É uma palavrinha que é traduzida por duas para tentar trazer o sentido. É vinculado de maneira junta, né? De maneira colada um no outro, de maneira próxima. Então deve estar junto. Paulo deseja, lembrem, o crescimento da igreja. Paulo quer que a igreja cresça e prepara a igreja para isso. Ele quer que ela cresça em amor, de um para com o outro. De uns para com os outros. Lembra daquela ilustração? Espero que isso aqui lembre muitos pontos do sermão da semana passada. Aquele missionário lá na África, lembra? Que ele é perguntado se ele gosta do trabalho que ele faz. Ele diz que não, para chocar, né? Para chocar todos nós. Mas ele fala: e eu não faria coisas que eu não gosto por amor a Cristo? O amor de Cristo me constrange. Eu vou e eu amo, eu vou, eu sirvo, eu vou e eu faço. Quer eu queira, quer eu não queira, a minha vontade pouco importa. Eu tenho um rei, eu sou súdito, eu não sou rei, eu não determino as coisas. O rei ordenou com o seu cetro do evangelho, eu vou e digo amém, meu rei, louvado seja o seu nome. Pois eu merecia condenação, inferno, o Senhor me comprou para si e me deu os céus, portanto eu sou seu, o Senhor é meu Senhor, conduza a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Então Paulo aqui, ele está chamando esses irmãos a essa unidade amorosa muito próxima. E nós vimos que amor não é aquele sentimento, né? Hoje eu estou amando a irmã Noemi, o Hernani, a Carol, o Vitor, o Marcelo, a Magali, o Renan. Mas amanhã eu já não estou amando mais. Não, eles foram grossos comigo, me responderam aquela mensagem no WhatsApp estranha lá. Eu não vou falar nada não. Não é esse tipo de amor. Não é isso. É um amor que é ferido, é traído e ainda está ali amando, servindo e desejando o bem dos irmãos. Quer gostemos, quer não. Esse é o chamado do Evangelho. Ou a gente acha que foi tranquilinho quando nós vimos hoje pela manhã Jesus Cristo se entregar, ser cravado no madeiro. Já pensou se ele dissesse assim: não estou amando mais esse pessoal não, pai, eu vou embora daqui. Onde nós estaríamos agora? Graças a Deus não foi esse plano, né? Mas já pensou se fosse assim? Se Jesus usasse as mesmas desculpas que nós usamos vez ou outra, onde nós estaríamos? Perdidos nas trevas, na condenação dos nossos pecados. Não é? Então, o ponto é esse. Por que Paulo está trazendo isso bem aqui? Bem antes de começar a expor os falsos mestres, não é? Preparando esse terreno. Porque lembre que o falso ensino, a heresia destruidora, o erro teológico, o veneno no meio da água, aquela gotinha de esgoto na água, ela corrói, ela corrompe toda a água.
Aquela água não é mais uma água pura. Não é mais uma água purificada que você vai tomar e vai te fazer bem. Ela está contaminada com o vírus da heresia. E esse vírus da heresia, ele tem implicações práticas. Daqui a pouco está irmão contra irmão. Daqui a pouco está assim, não, isso aqui não está certo. Mas quem falou que isso aqui não está certo? A nossa igreja sempre criou assim, não, mas veja, descobri um documento aqui dos batistas particulares e que não sei o que lá, mas peraí. Mas isso aí, não, mas é assim, não, mas e o nosso símbolo de fé? E o que a escritura ensina? Não, mas calma aí, não é bem assim. Daqui a pouco está aqui, ó, a igreja dividida, a igreja rachada. E aí, o irmão padece necessidade, já não estou nem aí, ele é do grupo de quem? Ele é de Apolo. Se exploda, ele é Apolo. A gente é de Pedro. O pessoal de Paulo é até legal, mas cuidado com eles, hein? Tem um dos nossos precisando mais. A igreja está toda rachada, a igreja está toda dividida, já não se preocupa mais em cuidar uns dos outros. Que morra mesmo, né? E aí, então, nós precisamos lembrar disso. Que em Cristo Jesus nós fomos unidos. Lembra do sermão de Atos, a glória do verdadeiro evangelho? Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós fomos salvos em Cristo pela graça mediante a fé, para a glória de Deus, e tendo Jesus Cristo somente como o agente da nossa salvação. Ninguém é salvo por obras. As obras de Jesus Cristo é que nos salvam. Né? Não as nossas obras, mas o que Jesus fez. É pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 10. Então, irmãos, isso aqui não é um ponto secundário, não está aleatório aqui. Paulo está colocando isso justamente lembrando os irmãos de Colossos que estavam caminhando bem, que olha, vocês precisam estar unidos. Sabe aquela ilustração que a gente usa sempre quando a gente aconselha alguns de vocês, enquanto casais? Olha, vocês vão tomar uma decisão muito severa, muito profunda, e vocês precisam estar unidos. Vocês precisam estar juntos, em conjunto. Por quê? Se der errado, ou como a gente fala, se der ruim, tá todo mundo em unanimidade. Todo mundo planejou, orou, tomou essa decisão, então deu errado. E de quem que é a culpa? De ninguém. A providência do Senhor nos conduziu assim, então tá tudo certo. Então a igreja precisa estar assim, unida, vinculada, entrelaçada em amor. O laço que nos une deve ser chamado de amor. E lembrem que amor é serviço, é dar a vida pelo bem do outro. É eu abrir mão do meu conforto por bem do outro. É esse que é o amor bíblico, como nós aprendemos com Jesus Cristo. Agora vejam como a sabedoria de Cristo continua fortalecendo o coração, agora em entendimento, ainda no versículo 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aqui, Paulo está usando a palavrinha que nos faz menção à capacidade de entender o sentido ou a importância de alguma coisa. É de apreensão. É onde eu ouço uma explicação sobre alguma coisa, eu estou captando aquilo, eu estou entendendo aquilo, agora eu sei como aquilo funciona. Essa é a ideia. Por que isso é muito importante? Ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Porque nós precisamos ter a nossa mente iluminada pela verdade. Nós precisamos ter o nosso intelecto iluminado pela verdade. Precisamos pensar nas categorias corretas. Porque é a mente que vai instruir o nosso coração como a gente deve caminhar. É a mente que vai conduzir o homem interior. Então a nossa mente precisa estar mergulhada nas Escrituras, mergulhada na sabedoria de Jesus Cristo, para que nós pensemos, vivamos e caminhemos nas categorias bíblicas, nas categorias sábias, como nós conhecemos no Evangelho. E isso é necessário, irmãos, porque veja só, ali avançando para o finalzinho do versículo 2, ó, por que tudo isso é necessário? Para, objetivo, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Até aqui. Vocês estão vendo toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério. Paulo está enfatizando a necessidade disso. Lembre que na Escritura não é à toa jogo de palavras, repetições. Paulo está enfatizando a necessidade de nós compreendermos bem, de nós recebermos bem, conhecermos plenamente
alguma coisa. E aqui ele está falando do mistério de Deus. O mistério de Deus. É algo que precisa estar muito claro na mente dos colossenses para que daqui a pouquinho eles não sejam conduzidos ao erro. Então ele está preparando o caminho. Prestem bem atenção. Esse compreender aqui, plenamente, é mais uma vez, é uma palavrinha, não é? Que traduz aqui na área duas para a gente tentar entender o que está acontecendo. O que isso significa? Significa que essa compreensão é entender algo claramente, profundamente, de maneira distinta, verdadeira e válida. É um conhecimento profundo e pessoal que vai exigir daquela pessoa que está olhando aquilo uma resposta. Então, por exemplo, você chega para alguém e diz assim: Cristo Jesus é o mistério de Deus. E o mistério de Deus é que em Cristo Jesus, judeus e gentios que creem formam o Israel escatológico, formam o povo de Deus. E agora você não precisa de circuncisão. E agora você não precisa colocar um kippá na sua cabeça, colocar um talit, não precisa de uma arca da aliança aqui, né? Não precisa de um shofar tocando. Você não precisa mais desse cerimonialismo judaico. Essas coisas passaram. Essas coisas eram sombra do que havia de vir. E o mistério já veio plenamente. Jesus Cristo. Ele é, portanto, como a gente tem repetido aqui várias vezes, ele é o segundo Adão, ele é o Israel escatológico de Deus, ele é a semente de Abraão, ele é o profeta, o sacerdote, o rei prometido, ele é o Israel prometido, onde nós somos plantados pela fé. Ele cumpriu tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então por que é que eu vou voltar a observar um cerimonialismo judaico, sendo que Jesus Cristo já cumpriu tudo isso? É como se eu olhasse para o Evangelho e dissesse assim: oh, Senhor, o Evangelho é muito bom, mas assim, eu prefiro voltar para o que era antes. É isso que fazemos quando nós viramos as costas para a sabedoria de Jesus Cristo no Evangelho. Quando nós rejeitamos o Evangelho. Quando nós queremos e criamos artifícios que não estão pautados na palavra de Deus para a gente viver. É isso. O mistério de Deus, Cristo. Irmãos, como isso é maravilhoso. Sabe por quê? Nós não precisamos buscar nada oculto. Não tem nada oculto. O nosso Deus não brinca de ficar escondendo a vontade dele. Para você saber a vontade de Deus, você tem que ir lá no monte. Mas presta atenção. Tem que ser numa sexta-feira, às 23h55. Quando for 23h59 e 45 segundos, você começa a orar. E aí você ora até as 2h39 e 48. E aí você vai receber a tua bênção. E aí Deus vai revelar os mistérios para a sua vida. Inclusive, leva aquele profeta lá, porque o bichão é bom, viu? Mas não esquece de mandar o Pix. Tá bom? Porque a revelação não é de graça, não. Irmãos, quando nós temos a nossa mente iluminada pelo Espírito de Cristo e compreendemos esse mistério que foi revelado, irmãos, como isso é libertador para as nossas almas. Como isso é libertador. A gente não fica mais, correndo de profeta em profeta, de visão em visão, de sonho em sonho. Irmãos, está aqui, ó. O que o Senhor revelou está aqui. Totalmente revelado diante de nós. A um clique de distância. Não precisamos buscar nada místico, nada oculto fora de Jesus Cristo. Ele é o mistério revelado. Ele escancara para nós esse plano de redenção que o Pai e o Espírito e o Filho elaboraram na eternidade. Totalmente pela graça. E aí, quando a gente avança no versículo 3, a gente lê assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou a gente poderia traduzir esse texto assim, em quem todos os tesouros que consistem em sabedoria e conhecimento estão ocultos. Você vê que interessante? Tudo isso está em Cristo. E Cristo revelou. Significa que não há sabedoria, irmãos, fora da pessoa bendita de Jesus Cristo. Não há sabedoria, não há vida, não há luz fora do Evangelho. A Torá, por exemplo, o Antigo Testamento,
os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que os judeus celebram como assim o suprassumo da sabedoria, não é? Que se aplicada em vida, como eles dizem, você prospera, você cresce, você isso e você aquilo, porque há realmente grande sabedoria na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E eles enfatizam muito a Torá. Porém, a sabedoria que nós encontramos em todos os livros da Escritura, sobretudo nos do Antigo Testamento, que apontavam para a sabedoria que viria, pense em Provérbios, por exemplo. Que sabedoria que há ali, que coisas grandiosas que há ali. Reis, governantes tiveram um grande êxito e sucesso ao longo da história em aplicar princípios em Provérbios. Mas quando nós olhamos para Provérbios, ele não esgota a sabedoria bendita que há no Filho, que encarna e traz tudo isso escancarado para nós, na pessoa do Filho, o Messias. Então nós podemos dizer que, em certo sentido, a Torá também é um tipo, é uma sombra, que aponta para algo além dela mesma. Moisés diz, olha, virá um profeta maior do que eu um dia. Ouçam-no. Ele não está falando dele. Ele não está falando de Asa, o rei que instrui. Ele não está falando de Isaías, ele não está falando de Jeremias, não está falando de Oséias, de Amós, de Joel, Abacuque, Daniel. Não. É um profeta muito maior que nos instruiria no caminho da verdade, revelando a sabedoria de Deus para nós. Irmãos, precisamos de Jesus Cristo para tudo, até mesmo para conhecê-lo. Nós precisamos de Jesus Cristo para tudo. Jamais conheceremos o glorioso mistério de Deus, o Pai, sem a riqueza do conhecimento que há no Filho, da sabedoria que há no Filho. Somente o Filho tem essa sabedoria e pode nos dar esse conhecimento. Então, você quer conhecer os mistérios mais profundos de Deus? Você quer conhecer a mente do Senhor? Vá a Jesus Cristo. Não confie em sonhos, em profetas, em revelações. Vá em Jesus Cristo, vá a Jesus Cristo. Ele é a pessoa bendita que nos revela o mistério de Deus. E isso nos vem pelo poder do Espírito. E vejam o Trino Deus agindo em favor do nosso crescimento. Portanto, o mistério de Deus, guardem isso. O mistério de Deus só pode ser contemplado e experimentado por meio da sabedoria de Cristo, o próprio Cristo. Aqui é onde a sabedoria do Filho e o próprio Filho se confundem. Pois nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. E é ele mesmo o próprio tesouro da sabedoria e do conhecimento. Essa compreensão, irmãos, essa iluminação e discernimento são frutos da união da alma com o pecador justificado com seu cabeça, Jesus Cristo. Isso não está oculto. Há uma casta na igreja. Ah, não, é algo que só os teólogos têm acesso. É algo que só aqueles que são mais espirituais têm acesso. Lembrem que esse era o recurso. Essa era a oratória dos hereges em Colossos. Só um grupo seleto. Jadson não. Jadson não é espiritual o suficiente. Vitor não. Léo não. É só um grupo seleto. E esse grupo tem que dar evidências de que é espiritual. Onde nós encontramos isso? Em lugar nenhum na Escritura. Em lugar nenhum. Então você que se julga simples, humilde, não é? Que se acha assim muito, muito pequeno, sim, isso está disponível a você. E você não precisa ser nenhum super crente para ter acesso. Basta ir a Jesus Cristo. E o melhor é que ele nos chama para si. Ele fala, vinde a mim. Os que vêm a mim eu jamais lançarei fora. E eu amei até o fim. E eu os revelei a vontade toda do meu Pai. Eu não chamo mais de servos, mas de amigos. É isso. E o que os falsos mestres fazem? Separam esse coração glorioso e amoroso, eterno e compassivo de Jesus Cristo e constroem um ídolo em cima dele. Não, se não for assim, Deus não te aceita. Se você não tiver vestido assim, claro, assim, os irmãos sabem, a gente se veste bem, a gente gosta de se vestir bem, não tem nenhum problema com isso. Mas isso não significa nada. Nada. Né? Certa vez um irmão da nossa igreja comentou num grupo nosso, falou, olha, um irmão comentou, né, que queria tanto ter mais obreiros na igreja e tudo mais, mas olha lá, ninguém vem de terno, ninguém vem de gravata. Olha o nível do que é colocado. Então quem prega é aquele cara que está usando um terninho lá,
Bonito. Da Aramis, né? Aramis Aramantes, aquele que tem um azinho lá. Como é que é? Armani, eu acho que é isso. É aquele que tem um azinho aqui que vai até, né? Armanis. Aramis. Tem que usar Aramis, senão não prega. Tem que usar aquele sapato, né? Tô por fora de marca de sapateiras. Eu olho lá, vejo um que eu gosto e pego, nem olho pra marca. Bonito, ficou bem, é isso aí. Tem que usar Nike, pronto. Tem que usar Adidas. Ó, não pode usar barba. Ó, estão vendo, irmãos? E a gente vai enchendo a nossa alma, o nosso coração dessas coisas que são antibíblicas. Esses fardos horrorosos, né? Onde os primeiros lugares são reservados para aqueles que têm mais influência, mais poder, mais grana, mais dinheiro, que ofertam mais. Né? Graças a Deus, hoje em dia, eu não sei se ainda tem por aí, mas ainda bem que queimaram aquele mural dos dizimistas. Né? Era um poço de soberba aquilo ali. Né? Irmãos, o que é isso? O que é isso? São pessoas que, de maneira soberba e às vezes até sem saber, estão rejeitando a sabedoria do Redentor. Estão fazendo das suas próprias tradições, ensinos, intelecto fora da Escritura, a sua própria sabedoria, que não é absolutamente nada. Por isso que quando bate uma tempestade, bate uma luta, bate uma fraqueza, pessoa que era mestre, ensinava e era fervoroso e falava não sei o quê, de repente, ó, foi embora, caiu da graça, não é como dizem. Cadê? Cadê aquela segurança? Vai lá no seu terno, pede pro teu terno te consolar. Vê se ele consola. Vai lá a tua casa, o teu carro, o teu emprego, vê se ele te consola. Vê se ele te dá esperança eterna. Não dá. Percebem? Só Jesus Cristo pode dar essas coisas. Então, meus irmãos, aqui que nós vimos, o coração, portanto, ele é fortalecido por 3 ações da sabedoria de Cristo. Ele é consolado, ele é unido em amor e enriquecido em entendimento. Tudo isso culmina no pleno conhecimento de Cristo, o mistério de Deus, onde ele salva os pecadores pela graça, justifica somente pela graça. E as obras, elas vêm depois. Elas acompanham, elas são a sombra. As obras não são a realidade, não é? Então aquele que foi salvo por amor ao Redentor fará sim obras de justiça, mas não para alcançar o céu, mas porque ele já está no céu, o céu habita dentro dele. E aí, portanto, não tem como. Essa pessoa que foi unida a Jesus pela fé, que está desfrutando, bebendo, mergulhada, né, imersa, batizada nessa sabedoria bíblica cristã sendo conduzida, ela dará frutos. É aquela árvore que dá, né, o salmão, ela dá o seu fruto na estação. E tudo que ela faz prospera, porque ela está unida a Jesus Cristo. Tudo é... Vocês estão percebendo como tudo pertence a Jesus? Nada pertence a mim, nada pertence a você, nada a nós. Percebe como o nosso intelecto é humilhado? No bom sentido da coisa, não é? Nós não precisamos apagar o nosso intelecto. Como diz um autor no livro chamado Inteligência Humilhada, o nosso intelecto só precisa se dobrar. É assim que funciona. Não precisamos agora, eu anulo o intelecto pela fé, não. Não. A fé agora tem que pensar e o intelecto se prostrar. Como nós aplicamos isso aqui? Nós não devemos enxergar, irmãos, sabedoria em nenhuma outra fonte. Nenhuma outra fonte. Senão em Jesus Cristo. Quem está em Jesus Cristo bebe da verdadeira sabedoria e está, por ela, sendo instruído e fortalecido e consegue julgar as coisas. Consegue discernir as coisas. Consegue ver coisas que os outros não veem. Por quê? Porque a sua alma está sendo iluminada pelo Evangelho. O sol da justiça está brilhando agora nesse mundo que era trevas no seu coração. A luz dos gentios está raiando. E nós agora enxergamos e nós vemos todas as coisas. Veja, por exemplo, Provérbios 2, de 3 a 6. E se clamares por sabedoria e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. De quem esse provérbio está falando? É da bendita pessoa de Jesus. É em Jesus que nós entendemos o temor do Senhor.
É em Jesus que nós entendemos a malignidade do pecado e a desgraça da condenação que nós merecemos por causa dele. É em Jesus que nós vemos o poder da graça de Deus em salvar miseráveis como nós, raiando como nunca. É ali o evangelho que vira o mundo de ponta cabeça, valores celestiais, o céu rasgando o inferno com o poder da graça de Deus. E é aqui onde nós encontramos o verdadeiro conhecimento de Deus. Em Jesus Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. É a verdadeira sabedoria clamando e falando. Mas, irmãos, essa sabedoria de Cristo Jesus, ou o que nós vimos até agora, não apenas nos conduz a uma compreensão experimental da graça de Deus na salvação. Não só isso, mas ela também protege os crentes contra os enganos bem elaborados que parecem verdadeiros, mas negam a suficiência de Jesus Cristo. E essa é a segunda função da sabedoria divina, nos guardar firmes contra o erro. E aqui vem, portanto, o nosso segundo ponto. A sabedoria de Cristo protege, versos 4 a 5. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, irmãos, rapidinho. Versículo 4. Prestem bem atenção agora. Agora a coisa começa a esquentar um pouquinho mais. Agora Paulo está pegando a sua espada do Espírito, está começando a deixar de dar instruções para a igreja, está começando a levar para os falsos mestres. O combate está prestes a começar. Olha lá. A sabedoria de Cristo nos protege do engano. Olha lá. Assim digo, o que ele acabou de falar, irmãos? Riqueza do conhecimento, da compreensão, do entendimento, do consolo, da graça, do mistério de Deus. Compreendam tudo isso. Agora ele diz, assim digo para quê? Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ninguém vos engane com raciocínios falazes. E aqui é onde nós precisamos ter um pouquinho bem a nossa atenção para que a gente possa entender o que essas palavrinhas significam nesse contexto aqui. Veja, ele fala ninguém, quer dizer ninguém, e nem ele mesmo. Ele se inclui aqui, lembra o que ele diz lá em Gálatas? Olha, se eu mesmo, ou qualquer anjo do céu, viesse e pregasse um outro evangelho que seja anátema. Se eu, ou se vier um anjo do céu, um querubim, pregar um outro evangelho daquele que eu anunciei que seja maldito, amaldiçoado. É assim que os falsos mestres são tratados no evangelho. E aí ele diz que ninguém vos engane. Esse enganar aqui é enganar com um raciocínio sutil. É um pensamento sutil. Sabe aquela, como alguns usam de ilustração, aquele material falso que é tão parecido com o verdadeiro que até você olha assim e fala, nossa, mano, o pessoal olha da banquinha da 25 de março, rapaz, olha só. Até essa marca d'água aqui eles estão copiando no tênis, não é? O pessoal tá num nível assim profissional de falsificação da nossa lei, não é? E você olha e fala, mas espera aí, tá faltando isso aqui, pronto, é falso. Por que você consegue fazer esse movimento? Porque você conhece a verdade. Porque você está bem instruído na verdade. Porque você compreendeu muito bem o evangelho da graça de Deus. Porque você compreendeu muito bem o mistério que foi revelado. Porque você não só está unido a Jesus Cristo pela fé, mas você está sendo nele iluminado, instruído, fortalecido. E aí não é qualquer coisa que vai levar você. Não é qualquer maré que vai levar você. E, obviamente, esse tipo de engano é frequentemente ilusório. Em outras palavras, faz promessas. E essas promessas são ilusórias. Nunca se cumprem. Nunca acontecem, porque o objetivo é enganar você. O objetivo é iludir você. O objetivo é olhar para você assim, ver o que você mais deseja e Deus vai te dar isso aqui. Você pode alcançar aquilo ali. Mas qual que é o ponto aqui? É enganoso, é ilusório. Deus nunca prometeu que daria certas coisas a você e tem um monte de gente prometendo um monte de coisa por aí. Engano, ilusão. Só que
Mais uma vez, Paulo usa aqui, não é, duas palavrinhas para enfatizar. Ele acabou de enfatizar entendimento, compreensão, e agora ele vai dizer assim, ó, enganar com raciocínios falazes. Então, esse engano ele é qualificado aqui. Com raciocínios falazes, discurso persuasivo, usando uma linguagem para agradar você, falar o que você quer ouvir. Irmãos, quem é que não gosta de ouvir o que quer ouvir? Se eu chegar para você e falar assim, nossa, como você tá bonito assim. Como você tá bonita assim. Como te caiu super bem. Um elogio, você vai gostar disso. Não é? Como você faz bem o seu trabalho. Como você serve ao Senhor, como você é uma bênção. E assim, essas coisas, se feitas de um coração sincero e verdadeiro, Deus seja louvado por isso. Né? Nós precisamos aprender a receber elogios. Né? A gente não sabe lidar muito bem com elogios, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, não é? A gente sempre, irmão, obrigado e tal, né? Glória a Deus e não sei o quê. Mas vejam, esse tipo de discurso é sempre um discurso que visa persuadir você, dá ilusões a você e fala o que você quer ouvir. É sempre assim. É desse jeito que funcionam os falsos mestres. É um discurso sedutor, bonito, mas, como o canto da sereia, esconde a morte. É uma música muito bela, é um discurso muito maravilhoso. Que filosofia. Nossa, todo mundo precisa, os crentes precisam saber disso. E aí, quando você se dá conta, é abocanhado pela sereia. Então, irmãos, os ataques mais perigosos à igreja não são os de fora. Os inimigos mais perigosos na igreja de Cristo não são os de fora. Os de fora, como nós estamos vendo na EBD pela manhã, né? Os de fora são facilmente identificados. Fala, ó, cuidado com essa pessoa. Cuidado com isso aqui. E quando eles se infiltram? E quando eles estão dentro da igreja? E quando eles estão dentro da igreja querendo ganhar o coração das pessoas para si? Arrastar os santos após si? Ensinando doutrinas de demônios com discursos sedutores. Aqui é onde reside o verdadeiro perigo. Dentro da igreja, vai ganhando o coração das pessoas. Vai se mostrando influente. E aí daqui a pouco, quando a gente vê, peraí, eu estou falando amém para uma heresia. E aí está o caos instalado na igreja. Por isso que na nossa igreja a gente não tem pressa para o processo de membresia. Não tem pressa. Não precisamos ter pressa. Correr para quê? Não precisamos correr. Então os amigos que conversam com a gente, olha, vem frequentando. Deixa a igreja conhecer você. Deixa os irmãos convidar você para sua casa. Deixa os irmãos saber quem você é. E aí passa o curso de membresia, segue em observação, vamos ver. Vamos ver a sua fé no chão da igreja, não é? Deixa o Espírito confirmar que você é um crente no meio da igreja. A gente não tem pressa. A gente não tem pressa. Né? Todo cuidado para proteger o rebanho do Senhor, confiado a nós, nessa igreja local. Então nós não precisamos ter pressa. O problema é que esses ensinos, na sua maioria, quando bem articulados, eles parecem convincentes. Eles parecem verdadeiros. É o que estava acontecendo lá em Colossos. Os falsos mestres estavam cheios de sabedoria carnal, sabedoria mundana e ímpia, mas eles estavam tendo atenção. Eles estavam tendo ouvidos. Mas nós nunca conseguiremos identificar isso se nós não estivermos bem instruídos no mistério de Deus, que é Cristo. Percebem como nós precisamos crescer na sabedoria do Senhor aqui? Como nós precisamos do Evangelho todos os dias? O que leva, por exemplo, irmãos na igreja local a abraçar um tipo de sabedoria grega que conduz ao paganismo e à idolatria, um culto a anjos, a seres celestiais e a cerimonialismo judaico? O que leva pessoas a fazerem isso? Engano? Sedução. Vamos dar alguns exemplos dessas sereias que cantam por aí. E eu sei que à medida que os exemplos não são exaustivos, mas eu sei que à medida que alguns exemplos forem compartilhados, vocês lembrarão de algumas coisas por aí. E depois, se vocês lembrarem, anota, eu quero que você compartilhe comigo, para quem sabe eu posso usar também de ilustração aí, de exemplo nos próximos sermões. Vamos ouvir essas sereias que cantam. Vamos a alguns cânticos por aí que a gente ouve. Ó, doutrina divide. Para de ficar estudando a Bíblia. Vai, tá vendo? Já tá querendo brigar com... Ó, doutrina divide. O importante é o amor. O amor une todo mundo, tá tudo certo. A sabedoria de Cristo responde.
colocar amor e doutrina em oposição é erro, heresia. Falando a verdade em amor, Efésios 4,15. Falamos a verdade, trazemos doutrina em amor. Então, ensino e amor não estão divorciados. Todos os caminhos levam a Deus. O que importa é que você tenha fé. No quê? Pouco importa. Esse discurso não agrada? Fala isso no teu trabalho para você ver como você vai ser aplaudido. Fala lá. Fala, não, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus te aceita, né? O que importa é que a gente crê em alguma coisa, né? A sabedoria de Cristo diz, olha, esse discurso parece inclusivo, né? Inclui todo mundo, né? Não quer briga com ninguém, mas nega a exclusividade do Evangelho. Mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Mais um cântico. Olha, o homem pecador, ele é pecador mesmo. Mas sabe de uma coisa? No final, tudo vai dar certo, todos vão ser salvos. Deus é amor. Olha que discurso que soa bem aos ouvidos. Quem é que não gosta de ouvir uma coisa dessa? Quem é que não gosta de ouvir que está adulterando a esposa e dizer, olha assim, Deus é amor. Continua aí. Fica tranquilo. Quem é que não gosta de ouvir isso? Alguém que está emitindo nota falsa, roubando no trabalho, difamando. Quem é que não gosta de ouvir isso? Está tudo certo. Deus é amor. A sabedoria de Cristo refuta. Essa afirmação, ela traz algumas verdades sobre o homem ser pecador e sobre Deus ser amor. Isso é verdade, mas é um discurso seletivo. Nega outros atributos de Deus, como a santidade, a justiça e a realidade do juízo final. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos. Jesus Cristo falando isso. Já pensou esse pessoal da teologia da Disneylândia aí, do ursinho carinhoso, ouvir uma coisa dessa? Apartai-vos de mim, malditos. 4. Não estudamos a Bíblia aqui. Não vem com essa. Nós recebemos a revelação direta, quentinha. O pão quentinho do céu. A gente não fica requentando comida, não. A gente não esquenta nada no micro-ondas, não. Aqui o pão, cai aqui, quentinho, fresquinho. É revelação, irmão. Aqui a revelação é na hora. Sabedoria de Cristo. Olha, parece uma humildade espiritual, né? A gente não estuda a Bíblia aqui, a gente recebe revelação na hora. Mas nega a importância da palavra de Deus, apelando para o subjetivismo emocional. E a pessoa está lá, Deus está me revelando, falando um monte de heresia, de bobagem, e o pessoal, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo está sendo rejeitado, atacado, e o pessoal, aleluia, Deus revelou isso, que maravilha. Que isso? O que é isso? Sabe o que é isso? Colossenses 2:2, como a gente leu agora. Para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Entendimento. Razão. Precisamos usar o nosso cérebro para a glória de Deus. Porque se nós o fizéssemos, nós não estaríamos batendo palmo para essas coisas. Mais um canto da sereia. Mais uma sereia aqui. Essa sereia aqui é perigosa, hein? Mais uma perigosa. Você precisa da nossa organização. Você precisa da nossa igreja. A interpretação da verdade da Escritura é exclusivamente nossa. Somente nós interpretamos a Bíblia corretamente. Enquanto você não estiver no nosso grupo, na nossa organização, você está no erro. Você está caminhando para a destruição. Sabedoria de Cristo refuta, dizendo, esse discurso parece de alguém que realmente se importa com a verdade. Parece de alguém que ama a verdade, não é? Parece. Mas, um grande mas. Esse discurso e esse pensamento rouba a glória da suficiência da sabedoria de Jesus Cristo. Colossenses 2:3. É em Jesus Cristo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, você não precisa ser membro da nossa igreja local para ter a interpretação correta das Escrituras. Você precisa de Jesus Cristo. É dele que você precisa. E a partir do momento que Jesus Cristo começar a ser desonrado nesse púlpito, nessa igreja local, corra daqui porque ela se desviou. É de Jesus Cristo que você precisa, não é da nossa igreja. Nós não somos uma ilha. O Senhor não revela coisas para nós que não revela a outras pessoas. Aqui está, a revelação última e final do Senhor para as nossas almas. Então, onde você estiver, você que nos acompanha pela internet, você precisa de Jesus Cristo. E estar onde Ele é honrado, glorificado, pregado, ensinado, aplicado. Onde o pecador é humilhado. Onde a Escritura é com zelo exposta. E você se sente seguro, alimentado, fortalecido na sua alma, na sua família, seguro para enfrentar as tribulações e os anseios da vida e não ter mais medo.
da condenação, da justiça de Deus. Porque em Jesus Cristo todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Não é ser membro da Igreja Batista Esperança Reformada do Tatuapé. É estar em Jesus Cristo. Você pode ser membro dessa igreja, mas se estiver fora de Jesus Cristo, o seu lugar é no inferno, na condenação eterna. Então notem, é muito bom ser membro de uma igreja. Nós amamos a nossa igreja, amamos o nome da nossa igreja. Né? Nós não estamos expulsando ninguém da nossa igreja, longe disso, irmãos. Mas nós estamos apenas colocando as coisas em seus devidos lugares. Senão a gente vai caminhar em erro, em heresia. O último que eu separei aqui, o sexto cântico. Esse aqui é mais sutil, hein? Esse aqui eu acho que você nunca ouviu. Você precisa ter uma alimentação igual à minha. Senão você demonstra que você não honra a Deus. Esse tipo de afirmação parece também, né? Ter um zelo pela criação. Até pode pegar 1 Coríntios 10, 31, né? Olha, tem que comer para a glória de Deus. Isso é verdade, mas notem a sutilidade do argumento. A sutilidade do argumento. Você só deve comer alguns alimentos. Alguns. Não, outros são pecaminosos. Então, se você come esses alimentos, você está em trevas, você não conhece a Deus, você é maldito, você é mundano. Nossa, você não come salada? Percebem? Um discurso muito piedoso. Né? Nossa, é verdade, eu preciso realmente comer mais frutas, mais legumes e tal. Mas notem, onde está Jesus Cristo aqui? Onde está você sendo conduzido? A glória de Cristo Jesus? Onde está o mistério de Deus aqui? Não tem. Percebem? Todas essas coisas aqui, todas essas coisas resumem o ensino dos falsos mestres em Colossenses. Jesus Cristo é legal, ele salva, ele faz um monte de coisa, mas assim, tem uns anjos ali, olha. Tem seres espirituais angelicais. Aliás, Jesus Cristo é um desses seres. Olha quantos seres maravilhosos nós temos. Vamos adorar esses seres. Vejam a sabedoria. Olha, você já prestou atenção no significado espiritual da circuncisão? O quanto você precisa disso? Jesus Cristo não é suficiente. É isso que todos esses discursos estão falando. Jesus Cristo não é suficiente. A sabedoria dele não é suficiente. E o que nós aprendemos no texto bíblico? Que Jesus Cristo é suficiente. É dele que nós precisamos. E aí nós vemos, aqui já caminhando para o final, que também a sabedoria de Cristo Jesus nos protege da instabilidade. Olha ali, versículo 5. Para que ninguém vos engane, não é? Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha que interessante o que Paulo diz aqui, irmãos. Presta atenção aqui comigo. Paulo usa duas palavrinhas aqui, boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. São dois termos militares. Ele acabou de falar que ninguém vos engane, e aí agora ele vai usar dois termos militares, e ele diz que ele se alegra por verificar a boa ordem e a firmeza deles em Cristo. Isso aqui, esses dois termos militares usados por Paulo, demonstram que a igreja dos Colossenses, ela deveria continuar doutrinariamente, essa palavra é importante, tá? Doutrinariamente. Ela deveria continuar zelando pela sua teologia, pela sua confissão, firme em Jesus Cristo, ordenado em Jesus Cristo, instruída em Jesus Cristo, sendo direcionada pela sabedoria de Jesus Cristo, pelo entendimento do mistério de Deus, como tropas militares muito bem preparadas, muito bem treinadas. É assim que nós devemos ser. Cristãos disciplinados, guerreiros, soldados, prontos para rasgar qualquer heresia que aparecer na frente. Como soldado. Estou vendo a sombra do herege. Sai, herege. Para longe daqui. Heresia, corre! Cuidado com isso aqui que você está ouvindo. Cuidado com essas coisas. Presta atenção. Essa leitura completamente errada. Vem aqui que eu vou te explicar esse texto bíblico. Soldado, treinado. Firme, forte, disciplinado. Que não brinca com o zelo que há em Cristo Jesus. Não brinca com o evangelho. Não brinca de ser crente. E aí então, Paulo se alegra.
em saber, obviamente, de Epáfras, como esses cristãos, apesar de estarem ali lutando com o erro, como eles estavam lutando para estarem firmes em Cristo Jesus. Firmes na rocha que é eterna, né? Estão preparados para a batalha. Então, daqui para frente, Paulo vai trazer instruções sobre certos ensinos, mas ele já sabe que há crentes fiéis e verdadeiros aqui, que amam o Senhor, que foram regenerados, que nasceram de novo, e estão prontos para resistir a todo o engano da mentira. Estão prontos para detectar aquela água com uma gotinha de veneno, uma gota de corrupção. Portanto, irmãos, assim deve ser nossa fé em Cristo. Disciplinada, organizada, firme. Cresçamos para a glória do nosso Deus, para o bem da nossa igreja, para o terror do inferno. Os demônios tremam, sabendo que você está crescendo em Cristo Jesus. Você vai proclamar o evangelho da graça de Deus, com fidelidade, com verdade, com zelo, com iluminação, com entendimento, com graça. Paulo aqui ele afirma estar em espírito com eles, não é? Apesar de ausente fisicamente. Esse é o contraste, que é o paralelo, né? Eu estou ausente, mas eu estou presente fisicamente. Aqui não tem nada de teleporte, aqui não tem nada a ver com isso, irmãos. O que está acontecendo aqui é que Paulo está só enfatizando a união deles em Cristo. Então, por exemplo, você vai trabalhar amanhã na segunda-feira, né? Eu estarei a quilômetros de distância de você, mas em Cristo Jesus eu estou com você. Nós somos um em Cristo Jesus. Como nós vemos, nós somos um. Apesar de muitos, nós somos um pão em Cristo. Apesar de muitos, nós bebemos um cálice, o cálice da nova aliança. Então, não tem nada de misterioso, de oculto aqui, tá? Paulo simplesmente diz que ele está unido a Jesus Cristo junto com seus irmãos. Então, apesar dele estar preso, ele está presente, não só por carta, mas também porque ele está junto com esses irmãos batizado em Cristo Jesus. É isso que ele está enfatizando, a união com Cristo. Não é? Mais uma vez, enfatizando a união com Cristo. Vamos a algumas aplicações rápidas aqui. Nós precisamos ter todo o cuidado redobrado. Aqui, talvez você pergunte assim, nossa, mas realmente são muitos discursos, são muitas coisas, como é que eu faço para ir na essência da coisa? Olha, cuidado com todo discurso que parece fofinho, que parece bonitinho, que vem com uma ideia de tirar fardos pesados das costas das pessoas, quando na verdade vem trazendo outros mais pesados ainda. Como que eu identifico isso? Faço uma pergunta simples. Como que isso aqui, que está sendo ensinado e pregado, vai me conduzir ou está me conduzindo a Jesus Cristo? Faça essa pergunta. Se você vê que não está, ou é legalismo ou é liberalismo, ou é secularismo, corra. Não está te levando a Jesus Cristo? Não está te levando a paz eterna que há no Evangelho? Não é Evangelho. Fora. Não está exaltando a pessoa do Filho como ele é exaltado na Escritura? Fora. Corra. Queime. Aqui você tem uma orientação essencial e direta para você reconhecer esses cantos das sereias que ecoam por aí. Então, mais uma vez, nós precisamos enfatizar isso. Para você ser salvo, para você crescer no conhecimento da graça de Deus, você não precisa ser membro da nossa igreja. Você precisa de Cristo Jesus, de sua palavra. Se você caminhar conosco, vai ser melhor ainda. Aprender com você, crescer com você, ser discipulado por você, discipular você, servir junto ao Senhor em amor, mas você não precisa da nossa igreja. Você precisa de Jesus Cristo. E estar, portanto, vinculado em uma congregação local onde o evangelho é pregado, onde você vai crescer, onde você vai ser instruído. E para finalizar, terceira e última aplicação aqui. Somente em Jesus Cristo estamos seguros e protegidos. Sem Ele, sem a verdadeira sabedoria, como nós vimos no começo, nós somos presas fáceis para todo tipo de engano. É onde nasce o berço, não é? De todo engano é a ausência da verdadeira sabedoria. Considerações finais, irmãos. Até aqui nós vimos que Cristo, portanto, nessa porção da Escritura é a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Nós vimos isso em 2 pontos, não é? A verdadeira sabedoria, a sabedoria de Cristo fortalece e ela nos protege. Jesus Cristo em nós, sabedoria e tesouro revelados. Mas nós precisamos considerar algo, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é muito mais do que alguém que nos fortalece. Ele é muito mais do que alguém que nos protege do engano. Em meio, portanto, a essas sereias, essas heresias, nós precisamos afirmar: Jesus Cristo é o tesouro na pobreza.
Jesus Cristo é o consolo na aflição, a sabedoria na ignorância, a luz nas trevas, a verdade no engano, a vida na morte, a justificação na condenação. Cristo Jesus é tudo, irmãos. Ele é tudo e nós não somos nada. Ele se entregou por pecadores, ele encarnou, ele levou sobre si a ira do Pai, ele esteve sepultado por 3 dias e por 3 noites, ele ressuscitou ao 3º dia, ele ascendeu aos céus, ele nos traz eterna justificação somente pela graça de Deus. É por graça e não por obras. É isso que Jesus Cristo faz, é isso quem ele é. É dele que nós precisamos. É dele que habita, onde estão todos os tesouros, que consiste em sabedoria e entendimento. É dele que nós precisamos para a segurança das nossas almas. Vamos orar. Pai sábio, nós te louvamos, Senhor, pelo teu Filho Jesus, por encontrarmos nele e somente nele tudo aquilo que precisamos, Senhor. Nele nós temos tudo o que precisamos: sabedoria, entendimento, luz, vida, alimento. Obrigado, Senhor, por trazer isso a nós. Nós que não merecemos absolutamente nada senão condenação, morte, inferno, desprezo. Oh, obrigado, Senhor, por nos amar, por nos abrir o entendimento, por nos conduzir ao teu Filho Jesus. Te louvamos pelo teu santo e bendito Evangelho que está disponível a todos nós, dos mais simples, Senhor. Ah, Cristo, muito obrigado por ter revelado isso a nós, por junto com o Pai ter nos dado o seu Espírito, e agora estamos aqui contemplando a beleza da tua glória, ó Deus Trino, no Evangelho. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós oramos assim gratos, em Cristo Jesus. Amém e amém.